vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Vamos aproveitar e nos divertir estudando juntos? Então não se esqueça de manter o seu material sempre por perto e bem organizado, buscando sempre a ajuda de algum adulto e, quando necessário, também o auxílio do seu professor. É importante realizar as suas tarefas num local silencioso, de preferência longe de tudo que atrapalha a sua concentração. E também identificar as suas atividades com o seu nome e com a data de realização. Sendo assim, nós vamos agora aproveitar e chamar o nosso amigo Betioguinha para participar da nossa aula conosco. Vamos lá? Betioguinha, vem! É com você! Olá, turminha! Tudo bem? Vamos dar oi para o nosso professor? Olá, professor Marquinhos! Agora sim, vamos lá? Nossas lembranças são a riqueza mais poderosa que a gente consegue levar para uma vida inteira. As recordações têm um valor incalculável e é, sem dúvida, o bem mais precioso. E o melhor, ninguém consegue tirar de nós. Mesmo que ninguém nos tire, podemos compartilhar com outras pessoas essas lembranças, recordações. Sabia disso? Betioguinha, como é que você acha que nós conseguimos compartilhar com as outras pessoas as nossas lembranças, as nossas recordações? Eu acho que a gente consegue compartilhar contando isso para as pessoas, certo? Exatamente, é isso mesmo. Nossas lembranças são compartilhadas através do nosso relato pessoal, ou seja, contando para as pessoas. Até podem assim ser contadas, para as outras pessoas, mas primeiro tem que partir de nós mesmos. Afinal, como o nome já diz, se trata de um relato pessoal. E como você acha aí que nós podemos contar para as pessoas, as nossas experiências pessoais, Betioguinha? De duas formas, professor. Contando oralmente para as pessoas e de forma escrita, através de algum texto, correto? Corretíssimo. Os nossos relatos podem ser feitos tanto de forma oral como escrita. Em ambas as formas, somos capazes de fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais das nossas particularidades. E o mais interessante é que as pessoas só irão saber aquilo que queremos contar de fato. Se eu não quero que saibam, eu não conto. Simples assim. Existem diversos textos que descrevem os relatos de memórias pessoais. No texto apresentado lá na página 72, fala sobre férias. Os textos que descrevem as férias de alguém também são relatos de memórias, muito embora nada nos impeça de fantasiar um pouco, uma coisa ou outra. Afinal, quando se trata de imaginação, é sempre gostoso ir além, não é mesmo? Sendo assim, nós podemos chegar à conclusão de que um relato pode ser real ou imaginário, de fantasia, não importa. Relatar alguma coisa, como já sabemos, nada mais é do que contar de forma detalhada, descrevendo à nossa maneira aquilo que queremos que as pessoas saibam. Na página 72, temos um texto em que a autora nos conta sobre a experiência de usar a imaginação para criar as suas viagens e aventuras imaginárias, deixando claro que existem diversas formas aí de se viajar. Acompanhe aí comigo a leitura na tela. Férias. Falar ou escrever sobre férias me remete imediatamente à minha longínqua infância há mais de 70 anos na Letônia, um pequeno país à beira do Mar Báltico. As nossas férias de verão, julho e agosto, transcorriam nos balneários do Golfo de Riga, onde o mar era azul e tranquilo e a areia amarelada e granulosa, de cristalzinhos faiscantes como açúcar de beterraba. Como nós crianças curtíamos aqueles quase 2 meses de verão à beira-mar com a praia, quilômetros de praia, escondida atrás de longa cadeia de dunas, cobertas de vegetação baixa, graminhas e florzinhas bonitas e cheirosas. Ah, o cheiro daquela praia, a fragrância de maresia e pinho misturadas inesquecíveis. Sim, porque atrás das dunas ficavam espalhadas a esmo, sem separação de cercas, as dachas. Rústico chalé de madeira sem água encanada, e o poço de alavanca era até uma curtição a mais. E depois das dachas, começava-se e se estendia a floresta dos famosos pinhos de Riga, ao longo de toda a beira-mar. Uma floresta civilizada, sem lobo mau, de altos pinheiros olorosos, de troncos nus exudando resina de âmbar, de chão coberto de musgo veludoso, agulhas secas e pinhas pequeninas, com riachos estreitos e sapinhos, e cogumelos comestíveis e frutinhas, libélulas e borboletas. Floresta amiga onde as crianças podiam passear e brincar à vontade.
Era algo tão forte que ainda hoje, quando me lembro, posso sentir aqueles perfumes. Quando chegamos ao Brasil, eu tinha 10 anos e a minha vida mudou drasticamente. Na escola, todos os anos, a professora pediu uma redação ou composição sobre as minhas férias. Só que imigrantes recentes, meus pais ainda não tinham condições de sair de férias. De modo que nos primeiros anos, nossas férias eram aqui em São Paulo, em casa mesmo. Assim, para escrever a tal composição escolar, o jeito era inventar. E eu como inventava? Na minha imaginação eu viajava de trem, de navio, de automóvel, que nós nem possuíamos, e até de aeroplano. Estive à beira de grandes lagos, naveguei rios caudalosos, patinei no gelo, esquiei na neve, fiz até um passeio de balão. Minha imaginação, alimentada por muitas leituras, voava solta. Na escola, é claro, as professoras sabiam que aqueles meus relatos eram de mentirinha, mas nem se importavam. O que elas valorizavam era a narrativa fluente, a grafia correta e a letra legível, de modo que minhas notas de português eram sempre boas, apesar da minha notória aversão por análises léxicas e outros gerúndios. Já as minhas férias de fato, naqueles anos distantes, até que não eram nada más. Eram férias de fim de semana. Nossos pais nos levavam em excursões turísticas, sábado e domingo em São Paulo mesmo. Eram passeios de bonde ao Orquidário do Estado, um deslumbre para os nossos olhos europeus, e piqueniques na Serra da Cantareira, para onde se ia de trenzinho de bitola estreita, e simples, mas sempre interessantes, visitas aos parques, jardins e monumentos das cidades, como a Praça Buenos Aires, com seu mirante, o belo Jardim da Luz, o Parque Trianon, com a sua Mata Atlântica, e às ladeiras e aos viadutos, aos prédios e às igrejas, e coisa impressionante, ao Instituto Butantan com suas serpentes, escorpiões e basílicos, e ao Museu do Ipiranga tão interessante com o seu jardim a Versalhes e seu majestoso monumento. Tudo era empolgante, tudo para nós era novo, eram verdadeiras aventuras urbanas na linda, limpa e ainda bem menos desvairada Pauliceia. Assim, algumas vezes descemos até Santos, passando por aquela série de túneis misteriosos de trem pendurado no lombo da maravilhosa Serra do Mar, para chegar ao oceano aberto tão maior, mais turbulento e selvagem que o nosso bucólico Golfo de Riga. Mas saídas de férias mesmo aqui no Brasil só tivemos alguns anos mais tarde, quando nossos pais, geralmente a mamãe, tiveram condições de nos levar em outras vilejaturas, a lugares como Rio de Janeiro, Poços de Caldas, Campos de Jordão, Águas de São Pedro, praias, montanhas e estações de águas diversas para saudáveis mudanças de clima e de ambiente. E aí, nossas férias já incluíam hotéis e outras mordomias, piscinas, cavalos de montar, charretes e toda sorte de excursões, além de festinhas, bailecos e até namoricos. Mas essas férias verdadeiras vão ficar para outra composição, isto é, se a professora pedir. Onde já se viu, de Tatiana Belink, São Paulo, Ática 2016. Esse texto que acabamos de ler foi escrito por Tatiana Belink. E que tal nós conhecemos um pouquinho sobre ela fazendo a leitura da sua biografia, hein? Dá uma olhadinha aí no texto comigo. Biografia resumida da escritora Tatiana Belink. Tatiana Belink foi uma escritora infanto-juvenil contemporânea. É autora, tradutora e adaptadora de mais de 250 livros voltados para este público. Nascida na Rússia, chegou ao Brasil com 10 anos de idade. Recebeu a cidadania brasileira e foi radicada em São Paulo há mais de 80 anos. Nascimento: 18 de março de 1919, na cidade de São Petersburgo, na Rússia. Falecimento: morreu em 15 de junho de 2013, na cidade de São Paulo. Seu cônjuge, seu esposo, se chamava Júlio Gouveia. Olha, é importante que você faça novamente a leitura do texto da página 72 silenciosamente, para que você possa compreender melhor o que ele quer dizer para você. É bom também ler algumas vezes aí em voz alta, assim você treina a sua dinâmica de leitura em público. Tudo isso pode ser feito na sua sala, junto dos seus colegas, mas também aproveite aí para ler para alguém da sua família, isso é bem legal. É muito comum, durante algumas leituras, surgirem algumas curiosidades. Nesse texto aí, por exemplo, logo no primeiro parágrafo a gente pode ver que na Europa é comum o açúcar ser feito da beterraba. Sabe por quê? Porque lá não existe abundância de cana-de-açúcar como aqui no Brasil. Sabia?
Fica claro também no segundo parágrafo que do pinho de riga se extrai uma madeira nobre utilizada para a fabricação de móveis. Dá só uma olhadinha aqui, ó, nesse armário feito dessa madeira. Tá vendo? Muito lindo, não é verdade? São muitas as curiosidades escritas aí no texto de Tatiana Benink, além de palavras desconhecidas que podemos buscar os significados no dicionário. São muitas, na verdade. Poderia aqui ficar citando uma por uma, mas vamos aí, por exemplo, majestoso, desvairada, bucólico. Vixe, alguém aí faz ideia do que isso significa? Majestoso, por exemplo, é aquilo que inspira respeito. Desvairada é alguém que perdeu o juízo, uma doida, vamos dizer assim. Bucólico, apesar da palavra ser esquisita, tem um significado doce, tem relação com o campo, e quando nos referimos a alguma pessoa, queremos dizer que é inocente, ingênuo. Viu só? Ler um texto não é apenas decodificar as palavras, mas, além disso, é também entender o que as linhas querem nos mostrar. Vamos aproveitar aí um pouquinho o texto lido e relembrar um pouquinho aí sobre os pronomes. Lembra que pronome é aquela palavra que a gente usa para substituir um substantivo, um nome? Um pronome sempre vai se remeter ou se referir a algo, a um objeto, um lugar, uma pessoa, animal, enfim. Preste aí bastante atenção nesse trecho do texto que está aqui na tela e que eu vou ler aí junto com vocês. Dá uma olhada. As nossas férias de verão, julho e agosto, transcorriam nos balneários do Golfo de Riga. Bertioguinha, você sabe nos dizer a quem se refere o pronome nossas escrito aí nesse trecho? Pelo que li no texto, se refere aos alunos russos, correto? Exatamente, amiguinho, aos alunos russos. Vocês perceberam que acompanhando um texto seguem algumas ilustrações? Sim, esses desenhos aí nas páginas. É possível estabelecer uma relação entre o primeiro desenho com o texto, por exemplo. Esse aviãozinho de papel aí que a gente vê. Será que é mesmo possível viajar em um aviãozinho de papel? A resposta é, claro que não. Mas mesmo sabendo que isso é impossível, a gente consegue imaginar que esse desenho faz referência a viagens, já que, quando se pensa em aviões, não dá para pensar em nada diferente do que numa viagem, não é verdade? Nesse caso, é possível associar o desenho à fantasia, à imaginação. E o aviãozinho de papel, a gente se refere à infância, o que se harmoniza com o conteúdo do texto, que trata de viagens imaginárias feita pela autora na infância. Na página 75 temos um texto chamado Dicas de Viagem e logo em seguida algumas resenhas que nos dão dicas de leituras interessantes com essa temática aí, que é viagem. Vamos dar uma lida aí no texto da página 75? Acompanhe comigo aí a leitura. Dicas de viagem. Se você for para a Índia, não se esqueça de comprar uma passagem de Índia e volta. Se for para o Canadá, nem pense em beber garapa. No Canadá, nem Canadá. Se for para o Equador, nunca peça café expresso. Lá só tem café de Equador. E se for para o Peru, não espere que lhe respondam quando gritar glu, glu, glu. Olha só, a atividade proposta para hoje não consta no livro. É a produção de 2 textos diferentes, mas com a mesma temática, uma viagem. O primeiro deverá ser um relato de viagem baseado em uma experiência vivida por vocês, citando algum lugar que você conheceu. Pode ser longe ou perto, não importa. Na verdade, pode ser até mesmo um passeio de final de semana. Tente descrever o lugar na sua narrativa e contar tudo o que marcou aí nesse passeio ou essa viagem aí para você, tá bom? O segundo deve ser um relato de uma viagem assim fantasiosa, tá? Um fruto de imaginação, algo que deve ser quase impossível de acontecer de verdade, entendeu? Eu disse quase impossível, viu? Isso quer dizer que às vezes podemos fantasiar algo que um dia pode se tornar real. Por exemplo, alguém aqui sonha em conhecer outros lugares do mundo? Pode ser que um dia isso se torne real. Então, nesse caso, você poderá aí contar uma viagem que fez a esse lugar como se tivesse acontecido de verdade. Aí você pode inventar o que quiser. Aí você pode abusar da sua imaginação, tá bom? Depois,
Tente aí trocar os seus textos com outros colegas durante as aulas presenciais ou até mesmo enviar por e-mails. Daí você pode fazer a comparação do seu com os deles e ver o que achou de mais interessante. Tente conversar com seus colegas e professores sobre essas produções aí, tá? Não se esqueça, envie seus textos para que seu professor possa corrigir e, no caso de dúvida, solicite sempre a ajuda dele. E por hoje é só. Eu fico por aqui, nos vemos na próxima videoaula. Um beijo carinhoso, fiquem bem, tchau!